Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Hoje para falar um pouco mais sobre bastidores, sobre o lado político do Palmeiras e os rumos que isso pode impactar dentro de campo no nosso futuro. É algo bem grave, o que pode, vou colocar aqui no pode estar acontecendo. E pode acontecer. E espero já, digo de antemão, espero que não aconteça. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Muito prazer, eu sou o Felipe Oliveira, jornalista, um dos sócios fundadores do canal Futeboteco aqui no YouTube, jornalista desde 2015 e agora estou nesta nova empreitada aqui com o meu canal individual para falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, se você não me conhece, conheça agora. Acompanhe aqui o canal, se inscreva. Ontem eu fiz a minha primeira live, hein, rapaziada? Fiz minha primeira live, gostei muito dos comentários, gostei muito da participação da galera durante a live, a gente reagindo à coletiva patética do Abel Ferreira. Foi muito bom, os comentários bem legais de vocês aqui, eu tô bem feliz. E vamos que vamos. Vamos que vamos, porque tem um texto do PVC que eu vou ler aqui pra vocês, que diz... e traz uma informação que eu comentei até ontem na live, que eu recebi a informação, o vídeo, de alguns amigos que acompanham aqui o canal. Me mandaram esse vídeo no meu Instagram, pessoal. Se você não me segue lá ainda, ó, me segue lá, Felipe Futeboteco. Eu sempre respondo, sempre troco ideia com todo mundo. Enfim, surgiram pautas também, surgiram vídeos aqui para eu gravar. Vamos junto nesse fortalecimento da comunidade alviverde aqui no canal. Um seguidor me mandou um vídeo do Fred Júnior. Um vídeo do Fred Júnior, ex-setorista do Palmeiras na época da Jovem Pan, setorista muito bom, cara que tem informações aí privilegiadas dos bastidores da política alviverde. Eu vou pegar aqui o vídeo e vou colocar para vocês, porque hoje o PVC também trouxe essa mesma informação lá no seu blog no UOL e a gente vai ler juntos também a informação do PVC. Demorou? Vamos aqui compartilhar a tela para vocês. Deixa eu... Aqui, ponto. Vamos ver. Vamos ouvir aí o vídeo do Fred Júnior. Exclusivo. Situação discute mudança no estatuto para manter Leila Pereira como presidente do Verdão. E se inscreva no meu canal lá no YouTube, que tem notícia exclusiva. Vai lá no meu canal no YouTube. Eu vou falar sobre um assunto importante. Presidente Leila Pereira, pessoal ligado à situação, líderes da situação. E a gente vai falar muito sobre isso. Mudança no estatuto para que a presidente Leila Pereira tenha condição estatutária para concorrer lá em 2027 a mais uma vez a presidência do clube. Vou falar sobre isso com detalhes, sobre o que se pensa. Este é o assunto exclusivo no A Bola Não Para. Estudando, pensando, situação em mudança do estatuto. Quem pode ficar insatisfeito com essa mudança, caso aconteça, do estatuto? Hoje, pensando no lado político, a gente não teria muita dificuldade em se mudar o estatuto. Até porque o Palmeiras tem uma oposição praticamente nula, né? Infelizmente, uma oposição que foi silenciada, que foi atacada, que sofreu muito durante essa gestão da Leila. E uma oposição que praticamente não existe. Então o caminho está praticamente pavimentado para ela... E o seu conselho, a situação, né, que apoia o seu governo, que possam tocar esse projeto para frente, como trouxe o Fred Júnior e o PVC também. Aprovar mudanças, mas a gente vai falar sobre isso. Vai lá, é isso, o pensamento é esse, quem sabe mudar o estatuto para continuidade de Leila Pereira no poder. Você vai saber, no A Bola Não Para. Aí aqui, o PVC, na coluna dele de hoje, que foi ao ar às 9h53 desse dia 17 de julho, traz aqui: Palmeiras vive dilema entre continuidade de Abel e continuismo de Leila Pereira. O Palmeiras não está bem. Os números do ano no Allianz demonstram 18 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O time venceu menos do que a soma dos empates e derrotas. O Palmeiras não vence no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro desde 8 de novembro de 2024. Palmeiras 1, Grêmio 0. Eu estive nesse jogo, junto com a minha grande amiga Luciana, estivemos lá, sofrendo o Palmeiras, massacrando o Grêmio.
e venceu por 1-0 com gol do Estevão. Desde esse jogo, o Palmeiras não vence no Allianz em seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Venceu partidas como mandante, mas atuando em Barueri. Desempenho absolutamente pífio, como falamos ontem na live. Aí o PVC continua aqui. Abel Ferreira admitiu ter se equivocado no planejamento de 2 dos 5 jogos da Copa do Mundo de Clubes contra Inter, Miami e Chelsea. É grave. Não significa que tenha de deixar o clube. Qualquer relação de 5 anos produz desgastes. Tele Santana não completou sua 6ª temporada no São Paulo, mas seria preponderante dizer que o ciclo de Abel se encerrou. Até porque, na véspera do jogo contra o Inter Miami, o técnico admitiu que a tendência é renovar seu contrato, e sua declaração foi festejada aqui. O PVC acho que deu uma generalizada, né? Festejado eu achei exagerado. Muita gente, já no Mundial, muitos palmeirenses, já não eram tão favoráveis assim à renovação do Abel, que ficou ainda mais evidente, né? Essa revolta da torcida e essa insatisfação, digamos assim, né? Revolta é uma palavra muito forte. Essa insatisfação da torcida, na qual eu me incluo, muita gente ficou insatisfeita com o desempenho do Palmeiras. E muita gente está, com razão, insatisfeita com o desempenho do Palmeiras. Que é um desempenho pífio, é uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro de brigar para não cair, jogando dentro de casa. O Allianz Parque não é uma força. O time investiu... o clube, né, investiu mais de 550 milhões em reforços e pode chegar a mais. E o treinador ainda debocha dos jornalistas, cria factóides, como a gente trouxe aqui ao vivo ontem, reagindo à péssima coletiva do Abel Ferreira. Enfim, acho que muita gente não festejou essa possibilidade. Inclusive, vou trazer aqui uma notícia do nosso palestra que pode ser um alento para o torcedor palmeirense. O Palmeiras mudou 7 titulares e está mais demorado de que se esperava a remontagem da equipe. Isso é fato, o time é diferente dos últimos anos. É diferente, a gente sabe que o futebol não é mágica também, mas mesmo com tudo, porém, entretanto, o time era para estar jogando melhor do que está jogando hoje. E o técnico não apresenta mudanças. Aparentemente ele não consegue encontrar soluções do que ele tem feito até hoje, dia 17 de julho, para o Palmeiras jogar mais futebol. O Campeonato Paulista está servindo de laboratório. Fomos mal, nos classificamos de forma culposa, sem a intenção de classificar, chegamos à final e perdemos o título pro Corinthians, pro nosso rival. Perdeu, chegou na final, tem que valorizar. Não, vamos dar tempo, o Abel vai achar o time. Tá, beleza, começou o Campeonato Brasileiro, começamos muito bem. Ele encontrou o time, de fato, e aí quando se esperou que no Mundial ele fosse, de fato, manter aquela escalação, sabe? Agora o time tá azeitado. Não, ele fez isso na primeira rodada contra o Porto e depois ele mudou o time completamente e a gente desempenhou muito mal. Enfim, esse é o retrato do Palmeiras em 2025 até hoje. Não merece críticas? Eu acho que merece, e muito. O risco é passar o ano inteiro sem título nenhum. Das 111 temporadas de vida palmeirense, o PVC aqui 61 foram sem taças. Em qualquer clube grande é assim, perde-se mais do que ganha. É verdade. Uma questão mais grave lançada aqui ele entra o que a gente quer falar hoje aqui. A questão mais grave lançada timidamente, talvez como balão de ensaio, talvez, mas que já saiu das alamedas do clube para as redes sociais. Um conselheiro da situação pensa em lançar a ideia de mudar o estatuto para permitir o 3º mandato de Leila Pereira. Lembrando que, enfim, há toda uma polêmica em torno de como a Leila Pereira virou conselheira do Palmeiras. Há uma mudança também estatutária que privilegiou que ela antecipasse a sua candidatura à presidência do Palmeiras. Enfim, todo um acordo ali pré-estabelecido, o conselho sempre a favor dela, enfim. Polêmico. E eu acho isso gravíssimo. E sou totalmente contra. Mas eu sou apenas um torcedor do Palmeiras e um jornalista que não depende exclusivamente do Palmeiras, mas que me indigna um clube deste tamanho, com esta importância, com toda essa estrutura, que ele não tenha o papel atuante da sua torcida
minimamente podendo votar para presidente, por exemplo. Outros clubes no país, como o Santos, têm esse tipo de processo. Outros times, como o Inter, têm esse tipo de processo. E eu acho extremamente louvável que o maior interessado no Palmeiras seja o seu torcedor e ele seja escanteado da vida política do clube. Eu acho isso lamentável. No caso de Abel, a continuidade pode ser positiva. Pode. Eu acho que do jeito que tá, não será. O Abel, além de mal desempenhando o seu trabalho, ele está nitidamente cansado, parece. Parece que ele... Eu trouxe aqui ontem na live, comentei com o pessoal aqui, muita gente concordou. Ele aparenta não ter mais aquela gana do Abel de 20, 21, 22. Me parece muito mais um Abel na defensiva, como um porta-voz dessa gestão, sabe? Um cara que se ancora nos títulos do passado. Aquela fala dele na pergunta do Capelanes é completamente ridícula. Ridícula. O Capelanes perguntou uma coisa, ele respondeu o que ele quis para justificar números que o Palmeiras teve nas vendas recentemente. Como se fosse um porta-voz da diretoria, um diretor de futebol, não um técnico. Que estava sendo cobrado ali na pergunta do Capelanes, que o torcedor gostaria de saber do técnico, mas não. Infelizmente ele não respondeu e respondeu o que ele quis. Então isso é grave. Na questão eleitoral, a mudança é golpe. Forte, hein? Forte. Fortíssima essa frase. Na questão eleitoral, a mudança é golpe. E o mesmo que... E aqui ele faz um paralelo perfeito, tá? Que dá nome a esse vídeo. E o mesmo que marcou o início da derrocada do São Paulo. É o mesmo processo que marcou o início da derrocada do São Paulo. Aí ele traz aqui. Quando o Juvenal Juvencio se perpetuou, mudou o estatuto, permitiu seu terceiro período como presidente. O pretexto era ter o Morumbi para a próxima Copa do Mundo em 2014. Nem teve Morumbi na Copa, nem teve São Paulo vencedor nos anos seguintes. O São Paulo está aí. Ampliando a sua dívida, com uma política aristocrata, totalmente antidemocrática, num clubinho mesmo, um clube gigante como é o São Paulo, aqui próximo da minha casa. E desse tamanho o conselho, os caras que decidem a vida do São Paulo. Os mesmos de sempre, mais danoso ainda do que o Palmeiras. Uma vergonha, cara, uma vergonha esse tipo de estatuto, esse tipo de modo político que alguns clubes têm. Clubes gigantes como o Palmeiras e São Paulo. São 20 temporadas sem Libertadores, 17 sem o Brasileirão, foram 11 sem troféus nacionais ou internacionais antes da Copa do Brasil de 23. A arrogância é sempre o primeiro passo para a queda. Vendo a coletiva do Abel ontem, dá toda a pinta de que, cara, os caras lá dentro, o pensamento lá dentro, é de que, nós somos o Palmeiras vencedor, nós somos a Sociedade Esportiva Palmeiras que fatura 1 bilhão em vendas. Nós somos a melhor base do Brasil. E outra, Abel Ferreira, citando esses números, não cita o nome do responsável pelo Palmeiras com a sua base faturar mais de 1 bilhão de reais, que se chama João Paulo Sampaio. Já perceberam que raramente o Abel cita o nome desse cidadão? É sempre nós, como se a comissão técnica dele fosse a responsável por essas vendas. E não fosse o clube em si. Ele fala como clube, mas está errado. Ele é técnico, ele é funcionário. Ele é funcionário e ele se sente à vontade porque a alta cúpula, a gestão, dá esse tipo de liberdade para um funcionário do clube. É a mesma coisa você aí na sua empresa, que tem um cargo médio, bater no peito e falar, não, nós atingimos esse número, vendemos tanto, X e tal. Não, cara, você é apenas um funcionário. Quem vendeu foi a empresa, quem tá lucrando, quem tá feliz é o dono. É foda, cara, é foda. O futuro é preocupante, palmeirense. O futuro é preocupante sim, não pode me chamar de exagerado. Felipe tá falando isso, meu Deus, o Palmeiras empatou com o Mirassol, você tá... Não é. O futuro é preocupante. Eu nem falo aqui sobre Abel Ferreira. Eu falo sobre Leila Pereira. Eu falo sobre política do Palmeiras. Eu falo sobre esses 600 milhões investidos num elenco que hoje a gente não tem um jogador que faça diferença dentro de campo.
Vai ser esse o modus operandi? A gente vai vender sempre 1 bilhão na base? Não vai. Não adianta o treinador falar que o Palmeiras nunca esteve tão bem financeira e desportivamente. É, sim, verdade isso. Mas assim, a gente vai se ancorar nisso e ficar usando como desculpa sempre? Ou a gente vai procurar sempre melhorar? Porque não parece isso. Parece que o Palmeiras, quando... O Palmeiras não, as pessoas que estão falando em nome do Palmeiras, como o Abel se sente nesse direito, as pessoas estão usando o passado. E o futuro é preocupante. O futuro é preocupante. No caso de Abel, também é necessário esse cuidado, sair de coletivas com cara amarrada, não ouvir perguntas e transformá-las em opiniões de repórteres não é a mais democrática das atitudes. O PVC disse exatamente o que eu já disse ontem aqui, que é o modus operandi do Abel. Ele responde o que quer. Ele responde o que quer, como ele quer, da maneira que ele quer. O Abel paz e amor, o Abel que chegava lá no Mundial e, gente, hoje a gente vai treinar a bola parada e tudo mais. O Abel que chorou em entrevista. Esse cara não existe aqui no Brasil. Nunca existiu. Raramente existiu aqui. Falar nunca é exagero, mas raramente existiu aqui. A gente sabe, ele sempre foi isso. Ele sempre foi isso. E aqui o PVC termina de modo cirúrgico. No caso de Leila, sua gestão é inegavelmente positiva. Até o momento, sim. As finanças do Palmeiras estão em dia, estão indo bem. Até por isso a gente cobra, como torcida. A gente cobra que seja feito um trabalho decente com o dinheiro do Palmeiras. Que se invista em jogadores de nível para vestirem a gloriosa e pesada camisa do Palmeiras. Que não se contrate por acordos, por desejo de, não, vamos valorizar este jovem. Não, o Palmeiras precisa de respostas já. O Palmeiras precisa de continuar. Continuidade vencedora. Não continuismo, que é o que o PVC diz aqui. Não significa que se deva mudar o estatuto para se perpetuar no poder. O continuismo é uma praga. A continuidade nem sempre. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito. E você vê nas atitudes da presidente, você vê nas atitudes do treinador, você vê como o Palmeiras é hoje um clube que se sente acima da carne seca. Um clube que não aceita ser questionado, um time que não aceita ser criticado. Um clube, quando entra nessa simbiose, o caminho para a queda é muito mais rápido do que a gente imagina. O exemplo está aqui. Está aqui, ó, no Morumbi. Está aqui o exemplo. Um time que lá, no meio dos anos 2000, era referência. Referência de base, referência de estrutura, referência financeira e referência esportiva. O São Paulo era tudo isso. Eu, quando moleque, adolescente, estudava aqui perto também, sofria com o bullying dos São Paulinos, que alguns tinham dó do Palmeiras. Tinham dó. Aliás, hoje, 17/7, bem lembrado por um membro do nosso canal lá, o Futeboteco, lembrou do dia que a Aidar comeu a banana e, segundo o Massini já contou essa história também, a informação é que o Paulo Nobre viu essa cena e se revoltou e aí investiu no Palmeiras e o resto é história. Mas o Paulo Nobre passa longe da política do Palmeiras hoje, passa longe. Isso é informação, tá? Informação que eu tive privilegiada, muito próxima de uma pessoa do Paulo Nobre. Muito próxima. Vocês nem imaginam. Muito próxima do Paulo Nobre. Que disse que a chance dele assumir o Palmeiras novamente, participar da vida política do Palmeiras é praticamente zero. Zero. Paulo Nobre está curtindo a sua vida e o seu dinheiro bem vasto. Mas sobre essa questão da Leila querer se perpetuar no poder, com mais uma vez uma mudança estatutária, cara, eu acho isso gravíssimo. O Palmeiras está em perigo. O futuro do Palmeiras está em perigo. Qual a intenção da Leila? A Leila é bilionária. Já cumpriu sua missão. A vida política do Palmeiras precisa de novas pessoas, precisa de respirar, precisa de um novo caminho, de uma nova gestão que não observe o clube dessa forma. Não, vamos se perpetuar no poder. Isso nunca deu certo, gente. Isso nunca deu certo no futebol em lugar algum. Em lugar algum. Em lugar algum. O que eu tava falando sobre o Abel,
tinha uma notícia que pode ser boa para o torcedor, é justamente isso que traz o nosso palestra aqui. Apesar de intenção de Leila, Abel Ferreira deseja retomar conversas por renovação com o Palmeiras mais próximo do fim da temporada. É o que falamos aqui semana passada. Sem pressa, Leila. Sem pressa. Avalie o trabalho. Avalie o que está sendo feito. Avalia se o investimento que você e o seu diretor de futebol fizeram no elenco, o treinador está conseguindo extrair desses jogadores o máximo. Avalia. E não é. O Abel hoje não merece a renovação do seu contrato. Não merece. Simples assim. Mandatário palmeirense quer manter o comandante português até o fim da temporada de 2025. O técnico Abel Ferreira está próximo de completar 5 anos no comando do Palmeiras e a renovação contratual até o fim de 2027 é desejo da presidente Leila Pereira. O atual contrato é válido até o fim dessa temporada. Antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes, as partes se reuniram para tratar do assunto. Informação do Léo Barbieri. Agora não, o nosso palestra apurou que apesar do desejo da mandatária palmeirense, o comandante deseja que as negociações só sejam retomadas mais próximo do fim da temporada 2025. Isso aqui é um sinal claro que até o Abel, ele não é burro, gente. Ele não é burro. Se tem uma coisa que o Abel não é burro. Pelo contrário, ele é muito esperto. E ele tá vendo. A expressão corporal dele denota o cansaço, denota o desgaste. Quem não vê isso, desculpa, gente. É muito inocente. Compara o Abel que chegou aqui em 2020, o Abel que venceu em 20, 21, 22, 23 e compara com esse Abel. Não é a mesma, não parece não ser a mesma pessoa. E eu acho digno da parte dele esperar o fim da temporada e rediscutir. E tá tudo bem, cara. A vida que segue. O Palmeiras teve Felipão. O Palmeiras teve, lá atrás, né? Teve Oswaldo Brandão, teve Luxemburgo, teve o Tele, que não foi bem no Palmeiras, não venceu. Porra, teve grandes treinadores, lendas como Felipão e Luxemburgo. E o Abel também vai virar um cara nesse nível. Mas eu espero que ele saia num momento que, sabe, que a gente não que ainda tenha a admiração não tenha sido arruinada. E do jeito que tá, pode caminhar para isso. O português sinalizou anteriormente com a possibilidade de aumento de vínculo. Ele chegou a falar, né, no Mundial. Palmeiras aguarda. O NP noticiou que a diretoria do Verdão aguarda Abel Ferreira sinalizar positivamente de forma oficial que irá estender seu vínculo com o clube pelas próximas 2 temporadas. Leila Pereira não deseja que as conversas se estendam e se tornem desgastantes para as partes. Qual é o intuito, qual é a razão, Leila, de você querer renovar com o Abel agora? Às vésperas de um confronto que pode definir os rumos da temporada, que é o confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil nas oitavas de final. Todo o peso que vai se criando em torno desse confronto. Não é hora de discutir renovação de contrato. Para no final do ano, senta depois do fim da temporada, 21 de dezembro acaba. Tem muito chão até lá. Último grande ato. Apesar de restar ainda 2 anos e meio de mandato como presidente do Palmeiras, Leila enxerga a renovação com Abel Ferreira como o último grande ato no comando alviverde. Seria inédito na história do clube um treinador permanecer por todo o mandato presidencial. Será que ela pensa nela, nesse sentido de vou renovar com o Abel aqui e vou entrar para a história como a presidente que completou um ciclo inteiro de mandato à frente do clube com o mesmo treinador? Ela tem que responder isso. Após os mais de 500 milhões de reais investidos em 2025 em contratações, a mandatária alviverde acredita que, a partir deste momento, as futuras chegadas precisarão ser pontuais em caso de negociações de atletas importantes ou saída de jogadores em fim de contrato. Aí a Leila, o pensamento da diretoria do Palmeiras nesse sentido, porque precisaremos de reforços para essa temporada, sem dúvida nenhuma. Mas é isso, rapaziada. Para o vídeo não ficar enorme, eu ia trazer mais detalhes aqui da questão política do Palmeiras, relembrar fatos, por exemplo, de como a Leila Pereira entrou na vida política do clube. Isso eu posso gravar depois, que de fato essa intenção desse tal conselheiro, citado pelo Fred Júnior e pelo PVC,
de que planeja, de que tem uma ideia de apresentar uma mudança no estatuto que permita que a Leila, por exemplo, seja presidente do Palmeiras até 2030, etc. e tal, uma continuidade dela. Eu acho isso, repito aqui, extremamente preocupante e é muito parecido com o que rolou com o nosso rival São Paulo Futebol Clube, que hoje colhe as consequências dessa medida que praticamente colocou o São Paulo hoje no ostracismo. E tudo que a gente não quer como palmeirense é que o Palmeiras volte aos tempos de ostracismo. Tudo que a gente não quer é que o Palmeiras hoje não volte a ser o que foi um dia. Que continue com um pensamento vencedor, com um pensamento humilde e com um pensamento de fazer de novo o que já foi feito. Que não deite nas conquistas e vomite elas como argumentos para justificar um mau momento. Que tenha humildade e reconheça o que está sendo feito, o que precisa ser melhorado, que fale com o seu povo, que fale com a sua torcida, através dos seus interlocutores, como o treinador, o diretor de futebol, que não fala, não se manifesta, não aparece, com a presidente, que só aparece em momentos de glória para viralizar nas redes sociais, que não dá as caras em momentos ruins, sabe? O palmeirense cobra, o palmeirense consciente, eu tenho certeza absoluta que cobra isso, que quer isso, que quer ver o seu clube competitivo. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas a gente quer um Palmeiras competitivo. Um Palmeiras que honre as suas cores, honre a sua história, honre a sua tradição de luta, de glória. É isso que a gente quer. E a gente está vendo o clube caminhando para um rumo de soberba, de arrogância, de prepotência. Isso não combina com a história do Palmeiras. Não combina. Não combina. E se de fato esse projeto, esse pensamento, essa ideia desse tal conselheiro da situação for colocado em prática, o futuro, na minha opinião, é muito preocupante e é um caminho que precede queda, como disse o PVC. E como eu concordo também. Enfim, quero saber o que você pensa sobre isso. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, dá essa força, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos palmeirenses. Tem um cara lá que faz um canal legal, traz umas opiniões legais sobre o Palmeiras. Vou continuar fazendo lives aqui com vocês. Enfim, vamos fazer crescer esse canal aqui. Quem tá chegando, quem é novo, seja bem-vindo. Se você torce para outro time, gosta do meu trabalho lá do Futeboteco, também seja bem-vindo, desde que com educação, com respeito, sem aquela fanfarronice de sempre. Afinal de contas, aqui o assunto sobre Palmeiras é sério. Demorou? Tamo junto, grande abraço, voltamos a qualquer momento e avante palestra.